Olá pessoal, eu sou Bruno, este canal é Bruno Nerd. No vídeo de hoje vamos falar sobre principais erros que eu tive como iniciante e estudante de programação. Primeiro erro, não saber por onde começar. Bem, no princípio de tudo, eu não sabia como começar. Em 2013, eu tive um computador. No intuito de usar muito e passar muito tempo com o computador, eu procurei saber como é que o mesmo funcionava. Ao procurar saber como é que o mesmo funcionava e porque ele tinha aquelas todas as funções fantásticas, eu encontrei pelo hardware. Comecei a estudar pelo hardware, não estava errado, mas era uma coisa tão fantástica, tão boa que eu não conseguia compreender como é que simplesmente placas, transistores, teclado, ecrã faziam o computador funcionar e dar tudo aquilo que tinha. Por buscar por mais coisas, dei conta que existem softwares. Encontrei que existem softwares na web. Sim. Sistema operativo, que é o software geral, que é o seu pai grande, né? É o pai grande, é que domina todos. É que faz outros softwares rodar dentro dele. É o pai grande. É que sustenta os outros como se fossem filhos. Lhe dá a cada um espaço. Mas lhe dá a cada um espaço para poderem trabalhar. Segunda coisa, não ter foco. Durante o início também eu não tive foco, ou seja, de tanto estudar e conhecer software, eu comecei a estudar e buscar como o software funciona. Os softwares funcionam porque tem dentro de si, ou seja, dentro de si existia o código-fonte que foi escrito por um programador. Programador é aquele que escreve código, ou seja, no princípio é assim que eu entendi. Então eu queria ser um programador, eu queria escrever programa, eu queria fazer sistemas operativos, então comecei a estudar programação. Eu comecei a estudar programação e no sentido geral, não sabia por onde começar, então comecei a estudar no sentido geral. Estudei C, o manual que eu baixei era de C. Sim, comecei a estudar C. E na época não sabia que era assim tão difícil da coisa. Pensei que a programação seria assim, porque me pareceu que não é algo fácil. E não é mesmo fácil o C. Sim. Depois de tanto da C, eu encontrei uma página que me dizia que C é uma linguagem compilada e eu precisava baixar compilador. Eu fui para a web e escrevi compilador para C. Encontrei o dev C++. Me cativou, instalei e comecei a usar. Mas depois de estudar, por estar a estudar o dev C++, eu encontrei que então existe uma linguagem chamada C++. Nesse caso, abandonei C, comecei a estudar C++. De tanto estudar C++, fiz ali uma coisa ou outra, fiz ali um jogo ou outro, seguindo o manual, fiz ali um programinha ou outro, seguindo o manual. Então, na verdade, tudo ia bem, até eu perceber que faltava dar vida aos meus códigos, faltava dar cor, faltava dar letras. Eu conheci nesse caso aquele que é muito bem confundido, o HTML. Conheci aquele que é o principal das cores, que é o CSS. Conheci aquele que é o fundamental de alguns movimentos e de algumas funcionalidades que há ali em umas páginas, que é o JavaScript. No intuito de conhecer eles todos, eu queria buscar para poder compreender. Era muita coisa que eu pensei em desistir. Terceira coisa, não desista. Terceiro ponto é não desistir. Eu pensei em desistir porque parecia difícil, porque eu estudava tanto, mas não encontrava a satisfação que eu queria. Parece que estava entrando num buraco que estava a ser escavado. Ou seja, quanto mais eu entrava, mais longo ele ficava. Quanto mais longe eu ia, mais longe o buraco ficava. Sim, estava a parecer assim para mim. Mas não, eu estava a obter conhecimentos e não sabia. Depois, por estar a estudar ou desenvolver coisas já com HTML, CSS e JavaScript, dei conta que as minhas páginas, porque o manual que eu comecei a estudar falava de páginas web. As minhas páginas na web, só eram o front-end.
Eu não sabia que era front-end, mas isso não é front-end. Comecei a estudar porque que estavam assim, tão simples, sem muita coisa. Então ali eu conheci o front-end e o back-end. Para o front-end eu encontrei HTML, CSS, JavaScript básico. Até ali estava tudo bem. Até eu querer começar a estudar back-end. Começou de novo uma confusão dentro de mim. Eu pensei em desistir porque encontrei Python, Java. Encontrei um monte de linguagens que podiam fazer o back-end, PHP, por aí uma tonelada de linguagens. Comecei a estudar por PHP, desisti porque não tinha meio suficiente para continuar. Quando recomecei, comecei a estudar por Java, desisti porque me pareceu muito difícil, certo? Sim, me pareceu muito difícil Java, desisti, abandonei. Depois migrei para Python. Já com o Python foi bem mais fácil, baixei o PyCharm, que é o compilador para o Python, porque eu ainda não sabia usar o terminal, não sabia usar o VS Code para Python. Sim, baixei o PyCharm. E foi ali onde eu escrevi meu primeiro Olá Mundo. Eu vou mostrar aqui uma simulação, não como foi, né? Programando o Olá Mundo, eu me senti um gênio da tecnologia. Me senti um Steve Jobs da vida, porque sempre admirei Steve Jobs. Programar e muitos projetos que eu tinha lá para trás e perdi mesmo durante esse tempo que eu fiquei sem estudar e sem querer programar. E o quarto ponto é pensar que os resultados viriam em pouco tempo. Na verdade, temos toda essa sensação, a pensar que o resultado virá em pouco tempo. Essa ansiedade eu consegui vencer metade dela e ainda metade tem dentro de mim. Pensar sempre que quando eu estiver a fazer uma coisa, o resultado vai vir já. Quando eu estiver pensando em fazer uma coisa, o resultado vai vir já. Não foi assim e não é assim. A programação estuda-se e com o tempo talvez vamos ganhar qualquer coisa. Ou não. Mas vamos ganhar qualquer coisa, então é por isso que estamos aqui, para ver se tornamos Angola mais desenvolvida e se saímos daquele recorde lá de países menos desenvolvidos do mundo, né? Sim, é para isso. Então queremos já começar a ganhar qualquer coisa, a ganhar um dinheirozinho, um cumbuzinho. O quinto erro, e o principal deles, é pensar que eu ia decorar sempre os códigos. Pensar que eu tinha que decorar código por código. Se tu pensas assim, porque vais ter que decorar mais de 3.000 códigos. Mais de milhões de códigos. Então é melhor parar de pensar que vais decorar códigos no primeiro mês ou na primeira semana que tiveres a começar a programar. Vai com calma, estuda a lógica de programação primeiro, porque eu errei por ali. Eu achei que era decorar o código, não. Depois eu dei conta que o que faltava em mim era estudar a lógica de programação, entender por que algumas coisas funcionavam. Quando eu estudei o Olá Mundo, eu não dei por mim que, por exemplo, eu conseguiria fazer um Olá Mundo e entenderia o que é aquilo. Na verdade, eu não sabia que em Python aquilo era uma função que escrevia na tela o que eu pedia. Não sabia. Eu só sabia que escreve isso diz. Não sabia o que era uma função, não sabia o que era uma string, porque ao meter as duplas aspas, estávamos a identificar que isso é uma string em Python. E o sexto erro é pensar que vou programar como aqueles caras do filme. Mas não, vamos ver aqui como é que é programar.
fazer lento, estudar e não encontrar resultado satisfatório imediatamente. Então o que é que tens que fazer? Não desista, vá atrás. Escreve, revê, vê onde é que está o teu erro, vai nas outras páginas, talvez uma página que está por lá mais a fundo é que tem um erro que esteja a gerar nessa página que estás a programar. Se nós vermos, se já vimos como é que os programadores e os hackers do filme fazem, né? Já vimos. Vamos ver aqui. Sim, é exatamente assim que eu pensava que ia programar no princípio, mas não. No princípio eu tinha que estudar, tinha que consultar códigos, tinha que ir no Stack Overflow, até agora vou. Tinha que ir no Google, até agora vou, para consultar códigos, até agora vou e faço isso. E é normal, que venha um programador aqui que diz que ainda não usa o Stack Overflow, que não usa o Google para buscar uma coisa ou outra, um código ou outro, para buscar uma função ou outra, vai buscar uma biblioteca ou outra. Que alguém venha e olha nos meus olhos e diga, eu não faço isso. Sim, não devemos nos atrair por isso. E muito obrigado, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por estar ali assistindo até o fim. Inscreva-se, compartilhe e dê este vídeo para todos aqueles que precisam conhecer e começar a aprender mais. Nos próximos vídeos vamos estar falando sobre mais coisas sobre programação, mais coisas sobre tecnologia. Então esteja por ali e nos vemos. Valeu!